Muito bem, caro concurseiro, estamos de volta agora com a aula de número 5. Iremos dar continuidade ao estudo da Lei dos Portos e a partir do artigo 6º, certo? Então, iremos ver agora os critérios de julgamento na questão das licitações, ainda falando sobre as licitações, retomando ali o artigo 5º da última aula. Então, o artigo 6º vai tratar das licitações dos contratos de concessão e arrendamento serão considerados como critérios para julgamento de forma isolada ou combinada a maior capacidade de movimentação, a menor tarifa ou menor tempo de movimentação de carga e outros estabelecidos no edital na forma do regulamento. Então, nós temos aqui os critérios de julgamento, certo? Esses critérios eles vão servir de base para julgarem as propostas de licitações a respeito dos contratos de concessão e arrendamento. Então, de forma específica, nós temos aqui para você decorar melhor os critérios de julgamento, vão ser maior capacidade de movimentação, menor tarifa, menor tempo de movimentação de carga e outros estabelecidos no edital. Então, a gente sabe que sempre quando há uma licitação, é lançado um edital e no edital, além desses critérios aqui, eles podem trazer ali outros critérios no edital, certo? Então, esse é o artigo 6º que traz os critérios do julgamento. Agora, o parágrafo 1º, ele vai dizer que as licitações de que trata este artigo poderão ser realizadas na modalidade leilão, conforme regulamento, certo? Então, grave essa expressão, grave essa informação que pode ser realizadas na modalidade leilão, que são, nós sabemos que existem várias modalidades de licitação e uma delas é o leilão. O parágrafo 2º vai dizer que compete à ANTAC, com base nas diretrizes do poder concedente, realizar os procedimentos licitatórios de que trata este artigo. Então, fica a pergunta, de quem é a competência para realizar processos ou procedimentos licitatórios de concessão e de arrendamento. Então, a resposta vai ser ANTAC, certo? O parágrafo 3º diz que os editais das licitações de que trata esse artigo serão elaborados também pela ANTAC, observadas as diretrizes do poder concedente, certo? Então, seguindo agora o parágrafo 5º, parágrafo 4º vetado. Então, o parágrafo 5º, sem prejuízo das diretrizes previstas no artigo 3º, o poder concedente poderá determinar a transferência das competências de elaboração do edital e realização dos procedimentos licitatórios de que trata esse artigo à administração do porto organizado, certo? Delegado ou não. Então, nesse caso, em regra, nós iremos ter que tanto a questão dos procedimentos licitatórios como o edital de licitação, em regra, é realizado pela ANTAC, mas a administração do porto pode transferir para outro ente, certo? Como diz aqui o parágrafo 5º, então poderá determinar, aliás, o poder concedente poderá determinar a transferência dessas competências de elaboração e de criação do edital, para a administração do porto, certo? Então, seguindo, nós temos aqui o quadrinho, A regra é que quem faz o edital e as regras de licitações e o edital é a ANTAC e a exceção a administração do porto organizado, ok? Seguindo agora o parágrafo 6º do artigo 6º também nós temos os requisitos para a expansão da área arrendada. Então, caso determinada concessionária, determinada empresa esteja interessada em expandir, nós iremos ver quais são os requisitos para essa expansão. O poder concedente poderá autorizar
mediante requerimento do arrendatário, na forma do regulamento, expansão da área arrendada para a área contígua dentro da poligonal do porto organizado, né? Sempre que a medida trouxer comprovadamente eficiência na operação portuária. Então, preste atenção, poder concedente, né, poderá autorizar mediante requerimento do arrendatário. Então, o arrendatário, né, ele tem que requerer, ele tem que solicitar ao poder concedente, certo? E essa expansão, né, ela tem que ser dentro da poligonal do porto organizado. E também tem que ser verificado, né, tem que ser comprovada a eficiência na operação portuária, certo? Então, observe essas características a respeito da solicitação de expansão de área arrendada. Seguindo, nós temos agora o artigo 7º. O artigo 7º vai tratar sobre a utilização excepcional das instalações, ou seja, de forma excepcional, de forma com uma exceção, né, especial. Então, nesse caso, a ANTAC poderá disciplinar a utilização em caráter excepcional por qualquer interessado. Veja aqui, há uma expressão aqui absoluta, um termo absoluto, qualquer interessado. Então, não tem exceção nesse caso aqui. De instalações portuárias arrendadas ou exploradas pela concessionária, assegurada a remuneração adequada ao titular do contrato, certo? Então, essas são as hipóteses de utilização excepcional. Seguindo agora o artigo 8º, nós temos sobre a autorização de instalações portuárias. Então, veja que desde a aula 3 a gente veio caminhando falando sobre a concessão, falamos sobre, na última aula, o arrendamento, e nessa aula também ainda sobre arrendamento, falamos sobre uso temporário e agora iremos falar sobre a autorização, certo? Então temos aqui no artigo 8º, né, que serão exploradas mediante autorização precedida de chamada ou anúncio públicos e, quando for o caso, processo seletivo público, as instalações portuárias localizadas fora da área do porto organizado, compreendendo as seguintes modalidades. Então já vimos essa questão aqui de que concessão e arrendamento é dentro, enquanto a autorização é fora do porto organizado, né? Só relembrando. Então, quais são as modalidades de autorização? Então nós temos aqui que a primeira vai ser terminal de uso privado, certo? A segunda, no inciso segundo, vai ser estação de transbordo e descarga, ok? Seguindo, nós temos instalação portuária pública de pequeno porte e o quarto, nós temos instalação portuária de turismo, né? Então, terminamos aí no inciso quinto as modalidades de explorações por meio de autorização de instalação portuária, certo? Então, só repetindo: terminal de uso privado, instalação de transbordo de carga, instalação portuária pública de pequeno porte e instalação portuária de turismo, certo? Então, grave aí para não confundir caso haja uma questão de prova sobre essas instalações, certo? Seguindo, nós temos o parágrafo primeiro, que vai dizer que a autorização será formalizada por meio do contrato de adesão. A gente já viu também isso aqui lá nas primeiras aulas sobre conceitos de forma de utilização de bem público. Então, contrato de adesão, só aí reforçando, conterá as cláusulas essenciais previstas no caput do artigo 5C desta lei, com exceção da cláusula prevista em seu inciso 3º. Então, veja, nós vimos as cláusulas a respeito do contrato de concessão, a respeito do contrato de arrendamento e agora nós temos a respeito do contrato de autorização. Mesmo sendo contrato de adesão, vai possuir nesse contrato de adesão as mesmas cláusulas, é o que ele está dizendo aqui, do artigo 5C, né? Com exceção do inciso 3º. Então veja lá, confira lá qual é o inciso 3º e não coloque quando for tratar de autorização. Se eu fosse você, nesse caso, eu faria
uma tabelinha, né, com 3 colunas e colocaria as cláusulas, contrato de concessão, cláusulas do contrato de arrendamento e cláusulas do contrato de autorização, né? E aí tiraria só o inciso terceiro para saber que não faz parte do contrato de autorização, certo? Seguindo, nós temos o parágrafo 2º e aí traz mais um prazo, guarde esse prazo, decore esse prazo, porque pode ser mais uma vez questão de prova. O parágrafo 2º diz que a autorização de instalação portuária terá o prazo de até 25 anos. 25 anos. Vemos que já falamos em meses, já falamos em dias e agora temos um prazo de anos aqui, prorrogável por períodos sucessivos. Aí veja que ele não dá um prazo de prorrogamento, mas dá um prazo de períodos sucessivos. Então, é daí uma amplitude de interpretação, certo? Só que aí nós temos algumas condições, né, para essa prorrogação do prazo de 25 anos por períodos sucessivos. Quais são esses requisitos, né? Temos aqui que desde que a atividade portuária seja mantida, certo? Então a atividade está sendo mantida, então é uma situação para ser prorrogada a autorização. Segundo, o autorizatário promova os investimentos necessários para a expansão e modernização das instalações portuárias na forma do regulamento. Então, aquela pessoa, aquela empresa que recebeu a autorização tem condições, nesse caso, econômicas, financeiras, para expandir, né, a área utilizada? Tem. Então, se ele tem, ele pode promover, ele pode, aliás, o poder concedente é que vai permitir a prorrogação daquela autorização, certo? Se ele demonstrou que tem investimentos para expansão e modernização, ok, então a gente vai prorrogar, certo? Seguindo ainda, agora o parágrafo 3º, a ANTAC adotará as medidas para assegurar o cumprimento dos cronogramas de investimentos previstos nas autorizações e poderá exigir garantias ou aplicar sanções, inclusive a cassação da autorização. Gente, grave isso aqui, porque é uma questão de prova, né? Quem é competente para cassar a autorização, né? Então, vai ser a ANTAC. Quem também é competente para aplicar determinada sanção vai ser a ANTAC, certo? E também quem é competente para exigir garantias no contrato de autorização. Veja que são coisas peculiares, são características peculiares que não existem no contrato de arrendamento e nem no contrato de concessão, e somente no de autorização. Então grave essas informações, porque pode ser questão de prova. Seguindo agora o artigo 9º, né? Os interessados em obter a autorização de instalação portuária poderão requerê-la à ANTAC a qualquer tempo. Por que é que eu gravo essas expressões, né? Primeiro, porque existe um termo absoluto, e como eu sempre venho repetindo, as bancas adoram termos absolutos, né, para trocar por um termo antônimo, né? Então, se é qualquer, ele vai colocar, nesse caso aqui, ele não vai trocar por um antônimo, mas vai tentar colocar aqui uma exceção, certo? E dizer que somente determinadas pessoas podem requerer, somente por determinado tempo, né, poderão requerer a autorização. Mas nesse caso aqui está a qualquer tempo, certo? Então, seguindo, nós temos que os interessados poderão obter autorização e poderão requerê-la a qualquer tempo, certo? Então, prazo sempre é importante, então grave isso aí. Então, o parágrafo 1º vai dizer: recebido o requerimento de autorização de instalação portuária, a ANTAC deverá publicar o extrato do requerimento, inclusive na internet, certo? Então, ele vai publicar ali aquele extrato e vai dizer: olha, determinada empresa, ela se apresentou requerendo aqui, nesse caso, a autorização, certo? Segundo,
promover a abertura do processo de anúncio público com prazo, aqui eu tenho grifei, mas vocês grifem aí no material de vocês, com prazo de 30 dias. Esse prazo é para quê? É o prazo para identificar a existência de outros interessados na obtenção da autorização de instalação portuária na mesma região e com características semelhantes, certo? Então, alguém entrou com requerimento, veja que não é eles que abrem o processo. Eles esperam alguém se apresentar, alguém interessado aparecer. Então, apareceu alguém interessado, entrou com requerimento, a partir da publicação daquele requerimento, né? Eles têm um prazo de 30 dias para identificar se vão aparecer outras pessoas interessadas também em obter a autorização, certo? Então, esse é o procedimento, esse é o processo e esses são os requisitos para obter a autorização. Lá na primeira aula a gente viu acerca dos conceitos, né? Do conceito de autorização, a forma, o tempo, etc. Aqui nós estamos vendo como se dá o procedimento para se obter a autorização, certo? Então, vá juntando aí essas informações, ok? Seguindo aqui, nós temos ainda falando da autorização, do processo de autorização. Então, o artigo 10 vai dizer que o poder concedente poderá determinar a ANTAC a qualquer momento, gravem essa expressão, a qualquer momento, e em consonância com as diretrizes do planejamento das políticas do setor portuário, a abertura de processo de chamada pública para identificar a existência de interessados na obtenção de autorização de instalação portuária, certo? Então, o poder concedente determina a ANTAC, né, a qualquer momento, né, a abertura do processo de chamada pública para identificar a existência de interessados na obtenção de autorização de instalação portuária na forma do regulamento e observado o prazo previsto no inciso 2º, que a gente acabou de ver, parágrafo 1º do artigo 9º, certo? Então, seguindo agora o artigo 11, né, falando ainda sobre esse processo, né, nós devemos ver que o instrumento de abertura de chamada ou de anúncio público indicará obrigatoriamente os seguintes parâmetros. Então, foi lançado um instrumento lá de chamada pública ou de anúncio público para quem for interessado no processo, aliás, no contrato de autorização, certo? Então, no instrumento vai estar lá os seguintes parâmetros: a região geográfica na qual será implantada a instalação portuária. Então, por exemplo, a região que nós que temos disponível para o contrato de autorização é a região na cidade tal, por exemplo, no Porto de Cabedelo, que está ali na cidade de João Pessoa, na Paraíba, certo? Então, tem que estar a região geográfica. Inciso 2º, perfil das cargas a serem movimentadas. Então, ele vai especificar lá quais são os tipos de cargas que poderão ser movimentadas. O inciso 3º, a estimativa do volume de cargas ou de passageiros a ser movimentado nas instalações portuárias, certo? Seguindo, então aí a gente termina, né, a parte dos parâmetros, certo? Que são só apenas esses três: região geográfica, perfil de cargas e estimativa do volume de cargas ou de passageiros. Então, vai vir um parágrafo único que vai dizer que o interessado em autorização de instalação portuária deverá apresentar título de propriedade, inscrição de ocupação, certidão de aforamento, cessão de direito real ou outro instrumento jurídico que assegure o direito de uso e fruição do respectivo terreno, além de outros documentos previstos no instrumento de abertura, certo? Então, para ele se candidatar como uma pessoa, como um ente, uma empresa interessada na autorização, ele tem que apresentar um desses documentos aqui, certo? Título de propriedade, inscrição de ocupação, certidão de aforamento, cessão de direito real ou outro instrumento jurídico que assegure o direito de uso e fruição do respectivo terreno. Ok, gente? Então,
é esse o processo de autorização. O artigo 12 ainda vai dizer que, encerrado o processo de chamada ou anúncio público, o poder concedente deverá analisar a viabilidade locacional das propostas e sua adequação às diretrizes de planejamento e das políticas do setor portuário. Então, o poder concedente vai analisar se há viabilidade, né, das propostas com os parâmetros, as diretrizes dentro do planejamento e das políticas do setor portuário, certo? Então, para ficar mais fixado, vamos à nossa querida tabelinha, né, para a gente gravar. Então, processo de autorização. Qual o momento para a solicitação? A qualquer tempo, certo? A qualquer tempo. Quais são os parâmetros? Então, veja que eu já coloquei aqui, aquilo a gente acabou de ler. Região geográfica, perfil das cargas, estimativa do volume de cargas ou de passageiros. Quais são os requisitos? Apresentar título de propriedade, inscrição de ocupação, certidão de aforamento, cessão de direito real ou outro instrumento jurídico, ok? Então, aqui nós paramos essa parte do processo de autorização. Na próxima aula, nós iremos continuar, né, a respeito do assunto ainda da autorização, mas nesse caso é uma exceção à autorização, que vai ser a autorização direta, parágrafo 1º do artigo 12, certo? Então, aguardo você na próxima aula. Até lá.